A pecuária é uma sucessão de momentos importantes, onde cada um garante o sucesso do próximo e todos precisam de muita atenção. O pré-parto não é diferente, é um momento chave que vai nos encaminhar para a parição e que tem vários detalhes e ações que nós podemos tomar para contribuir para a nossa aparição, para a produção e para a rentabilidade. Esse é o tema do nosso 16º episódio. Eu me chamo Vanessa, sejam todos bem-vindos. Não deixem de nos acompanhar nas outras redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook e no YouTube como Mais Ovinos. Para entendermos de que período nós estamos falando, o pré-parto vai do fim da estação de monta até o dia anterior a começar a parição. Então, o nosso objetivo aqui é alinhar tudo para a próxima etapa, parição e pós-parto. Assim como o objetivo dos manejos que abordamos era chegar até aqui da melhor forma possível. Definimos o nosso calendário anual, definimos a data do nosso encarneiramento, lembrando de sempre pensar na data da aparição como uma época em que tem oferta, quantidade e qualidade de alimento. Fizemos a seleção dos animais para o encarneiramento, olhamos os dentes, aprumos, olhos, úberes, tudo que era preciso. Consideramos o histórico, descartamos aqueles animais problemáticos, escolhemos os carneiros, fizemos o andrológico, monitoramos o score de condição corporal, estamos com a sanidade em dia, atento às vacinas necessárias, atento ao desafio da verminose, a nutrição está adequada. Fizemos a nossa estação de monta, monitoramos o trabalho, pintamos o peito do carneiro, fizemos o diagnóstico de gestação e agora nós temos as nossas matrizes prenhas. E agora, qual é o próximo passo? Primeiro, pensando que nós estamos fazendo o nosso dever de casa e que tudo correu bem até aqui, nós teremos algumas poucas matrizes vazias. E essas a gente recomenda que sejam descartadas do rebanho, preferencialmente para abate. E isso é um critério de produtividade. Afinal, estavam todos no mesmo ambiente, sob os mesmos desafios, e algumas poucas não emprenharam. Essas são inferiores produtivamente, e teremos uma grande parcela de fêmeas prenhas. A prenhez de uma ovelha dura em média 5 meses, 150 a 155 dias. E a gente divide esses 150 dias em 3 partes, cada uma com 50 dias e chamamos de terço. O terço inicial, do dia da cobertura até 50 dias de gestação. Do dia 51 ao 100º dia é o terço médio, e os últimos 50 dias são o terço final, o famoso e temido terço final. Nos 2 primeiros terços da gestação, do 0 aos 100 dias, a gente vai ter a fixação do embrião, o desenvolvimento embrionário, formação da placenta, formação do feto, em torno de 30% do seu tamanho final, e desenvolvimento dos alvéolos mamários. Já está bem claro na pesquisa que não pode haver restrição alimentar em nenhum momento da gestação, pois isso impacta no cordeiro. Mas nesses primeiros 100 dias, as exigências da fêmea prenha são um pouco acima de uma exigência de mantença. E aí vem o terço final, onde o feto ganha 70% do seu tamanho. Então, se um cordeiro nasce com 3,5 kg, estamos dizendo que 1 kg ele ganha nos primeiros 100 dias e 2,5 kg ele ganha nos últimos 50 dias. Isso provoca uma série de fatores. Primeiro, esse crescimento vai comprimir o estômago, o rumen, ou seja, vai diminuir a capacidade alimentar da fêmea prenha. Por outro lado, na contramão dessa diminuição de espaço causada pelo feto, nós vamos ter uma maior necessidade, um aumento muito grande da exigência de energia, em torno de 60% acima. E aqui entra sempre uma dificuldade que é: não adianta querer que o animal coma muito para se satisfazer. Não há sequer espaço, ela precisa comer bem. Nós precisamos de um alimento de melhor qualidade. Restrições em qualquer momento da gestação, do primeiro ao último dia,
podem ocasionar diminuição do peso ao nascer, diminuição do vigor, diminuição da produção de leite, entre outras coisas. E isso vai acabar impactando no potencial genético que esse animal poderia ter, mas que não vai conseguir expressar. Nesse terço final, se o problema alimentar, se o desequilíbrio alimentar estiver acentuado, nós podemos ter uma doença muito grave que com frequência encontramos, que se chama toxemia da prenhez. Nós vamos ter um episódio para falar só sobre ela, mas em resumo, é quando essa alimentação não supre a necessidade de energia e o organismo da ovelha começa a mobilizar reservas corporais, ou seja, a gordura, e faz lipólise. Isso causa uma toxicidade muito difícil de reverter e que muito comum é terminar em perdas. E o dilema que sempre surge nesse terço final é: eu ia colocar as ovelhas para uma pastagem depois do parto. Então, coloco antes? Mas se eu colocar antes, não tem perigo desse cordeiro crescer muito e trancar, ter uma distocia? A resposta é muito simples. Monitoramento do score de condição corporal. Esse é o ajuste fino para potencializar os ganhos e minimizar as perdas. Ovelhas parindo com score entre 3 a 3,5 e as de parto gemelar de 3,5 a 4. Agora imaginem o cenário. Uma ovelha magra, com score 2, ou seja, está faltando comida até para ela. E daqui a pouco dentro dela vai crescer 2,5 kg de cordeiro, que vai apertar o rumen, diminuir a capacidade de se alimentar, vai dificultar a locomoção, tudo mais difícil. E além disso, agora esse cordeiro crescendo e demandando alta energia que essa ovelha não vai ter. Não é difícil de imaginar que nós vamos ter dificuldade de sobrevivência para esse cordeiro. Lembrem do que falamos: encarneiramento, estação de monta, score 3, monitora e não deixa perder score. Preferencialmente, até ganha um pouquinho para chegar no parto com 3,5. São esses pequenos detalhes que, somados, farão toda a diferença. E além disso, nós temos outros cuidados e ferramentas para nos auxiliar nesse momento. Falamos do colostro no último episódio e, portanto, no pré-parto é conveniente que façamos as vacinas contra as principais enfermidades, pelo menos 4 a 5 semanas antes da aparição, para dar tempo de a matriz receber a vacina, gerar os anticorpos e passar tudo isso no colostro, já que os ruminantes nascem sem essas defesas e precisam tanto do colostro. Já aproveitamos essa janela imunológica para proteger a matriz e ela proteger o seu filhote, que depois, mais tarde, vai ser vacinado. Quando a gente fala em vacina, aqui, cada um vai montar o seu calendário sanitário, mas a que não pode faltar é a vacina contra as clostridioses. Essa vacina é polivalente e funciona contra várias clostridioses diferentes, e nós precisamos estar atentos para que ela inclua o tétano, o Clostridium tetani, que na ovinocultura é uma clostridiose importante na maioria das propriedades. Esse manejo de vacinação, mais ou menos 1 mês e meio antes da aparição, também pode ser usado para junto fazer outros procedimentos que vão encaminhar essa matriz para parir em sua melhor forma possível. E o outro manejo que podemos fazer simultaneamente é uma vermifugação estratégica. Embora saibamos que a aparição é o momento de menor desafio da verminose, normalmente é inverno e tem baixa incidência, e mesmo que a gente faça outros testes como o APG e dê uma baixa contagem de ovos, ou para quem monitora por FAMACHA e a mucosa ocular esteja com boa coloração, uma vermifugação pré-parto é importante. Isso porque nessa fase final da gestação ocorre diminuição da imunidade da fêmea e uma série de desbalanços e variações hormonais que contribuem para a maior postura de ovos. Então, mesmo tendo poucos vermes, eles acabam colocando muitos ovos. E essas fêmeas, mesmo estando bem de estado, acabam se contaminando, além da contaminação das pastagens. E, além de tudo, essa pastagem contaminada pode infectar os cordeiros ali na frente. Então, uma vermifugação estratégica pré-parto, com um vermífugo de eficácia comprovada e testado, é importante. E se a dúvida é
qual o melhor vermífugo, a resposta só o teste de eficácia de cada propriedade pode dar. Outra dúvida rotineira é: qual vermífugo eu não posso dar para ovelhas prenhas? E a resposta também é muito simples: ler a bula. A bula é o melhor caminho para descobrir os que não devem ser usados nessa época. Se é contraindicado, vai estar escrito ali de forma bem clara. Falamos de score de condição corporal, vermifugação, vacinação para clostridioses. Falta agora a esquila pré-parto, ou para aqueles que não fazem, a tosse higiênica. Nós também teremos um episódio só sobre esquila e a sua importância e seus impactos, mas não temos como não falar um pouquinho hoje. A esquila pré-parto garante ovelhas com maior mobilidade, ou seja, se movimentam melhor, maior consumo de alimento e, portanto, melhora o score de condição corporal. Isso vai impactar em cordeiros nascendo com maior vigor, mais pesados e, consequentemente, um impacto na taxa de sobrevivência dos cordeiros. Além disso, uma produção de leite melhor e uma maior facilidade para esse cordeiro mamar. Nós podemos escolher em fazer a esquila em 2 momentos distintos. Primeiro, pode ser no segundo terço da gestação, entre 50 e 100 dias. E essa terá maior impacto no peso ao nascer dos cordeiros. Ou então, nós podemos fazer de uma forma mais tardia no terço final, mais ou menos aos 120 dias de gestação. Essa terá maior impacto no vigor dos cordeiros, que nascerão mais atentos, mais dispostos. A esquila pré-parto ainda é muito benéfica para a lã, pois, como falamos na questão do vermífugo, essa queda da imunidade e os hormônios do parto são momentos que podem afetar a lã, deixando a lã mais frágil lá na frente na hora da indústria. Quando tiramos essa lã antes desse momento, nós garantimos então um melhor velo. Claro que de nada adianta fazer esquila pré-parto se não tiver um manejo nutricional condizente. Assim como é importante estar atento às condições climáticas, e aqui o frio não é um grande problema, e sim a oscilação térmica, ou seja, variação de uma hora estar calor e em seguida ficar muito frio de forma brusca. E, obviamente, essa fêmea estando gestante, a esquila precisa ter todos os cuidados para evitar abortos. E por isso, o método ideal é o tally-high, que são esquila sem maniar, onde os animais são esquilados soltos. Portanto, para a esquila pré-parto, nós precisamos ter uma equipe de esquiladores competentes, treinados e habilitados para o procedimento. Isso pode ser uma dificuldade para algumas localidades, mas cada vez mais temos comparsas de esquiladores se capacitando. Assim como também precisamos estar atentos ao tempo e ao manejo em geral. Caso o produtor não se sinta seguro para uma esquila pré-parto, a alternativa é uma tosse higiênica, ou, em alguns lugares, chamam de descole, onde é retirada a lã de toda a região perianal da ovelha, limpeza de úbre, períneo e da lã do rosto. E mesmo que ajude menos na aparição do que a esquila completa, fazer essa limpeza já é um grande avanço. A limpeza do períneo ajuda a não acumular sujeira, evitar bicheira, facilita a visualização de problema. A limpeza do úbre ajuda o cordeiro a mamar, evita que ele pegue lã por engano. Assim como a lã do rosto ajuda as ovelhas a visualizar a cria. Esses manejos que citamos podem ser realizados sem prejuízos, todos em um mesmo dia. Junta as ovelhas prenhas para esquilar ou fazer a tosse higiênica e já aproveita para fazer a vermifugação estratégica e a vacina contra a clostridiose. Aproveita o momento e dá uma olhada se é preciso aparar cascos ou qualquer outro manejo que ache conveniente e pronto. Agora é só encaminhar as nossas matrizes para um potreiro de parição que tenha boa oferta de alimento, água e seja de fácil acesso para os cuidados da parição. Importante que esse potreiro tenha abrigo, como árvores, para os dias de muito frio ou chuva, mas isso é tema para o nosso próximo encontro. Na semana que vem, nós falaremos sobre pós-parto, começando do momento da aparição, passando pelas primeiras 72 horas, que são as mais críticas, até a assinalação. Nos encontramos lá e seguimos por mais ovinos.